Também Vicente Nunes, jornalista no Público Brasil. Muito boa tarde a ambos. Bem-vindos. Ricardo Amaral Pessoa, vou começar por si. Estas manifestações acontecem precisamente no dia em que se assinala a independência do Brasil. Mostram bem que ainda temos um país politicamente dividido? Perfeitamente. Eu quase que voltaria a dizer: salve o Brasil, uma independência. Portugal, olha, vamos fazer a independência, porque o Brasil está hoje numa situação tão caótica, tão dramática, que não se sabe o que vai acontecer na segunda-feira. Ninguém. Então todos... Vamos lá ver. Viu o 7 de setembro hoje em Brasília? Só os militares, só os funcionários públicos. E o cidadão que se intitula presidente da República, que a gente tem números e sabe que não é? Todo mundo se lembra naquele minuto fatídico, quando a Globo colocou 54, 45, no minuto seguinte colocou 46, Bolsonaro 45. Então a gente sabe que aquilo foi um golpe. Mas, dentro do 7 de setembro, que normalmente Brasília está repleto com milhares de pessoas ali assistindo e comemorando a independência, hoje foi um caos, não aconteceu nada disso. Em São Paulo e em outros estados brasileiros, você vê milhares de pessoas pedindo que salvem o Brasil, pelo menos uma anistia ampla, geral e irrestrita. Estão com mania de dizer só para Bolsonaro, querem centralizar no Bolsonaro. Me permita concluir dizendo que observa que nos 3 anos de mandato do Lula não se fala absolutamente nada a não ser em Bolsonaro. Não há nada que ele apresente. Foi feito isso no nosso mandato. Não tem uma situação que foi benéfica para o Brasil. Mas diariamente não há um canal de televisão, não há um dia no Supremo Tribunal Federal que não se fala em família Bolsonaro. Certo, mas também porque Bolsonaro está de facto a enfrentar aqui a justiça sobre esta tentativa de golpe de Estado. Deixe-me perguntar aqui na qualidade de jornalista, Vicente Nunes, como é que acompanha de facto estas manifestações que acontecem no dia da independência? Há aqui uma clara fragmentação política. Estas manifestações são uma prova ainda da forma como Jair Bolsonaro mobiliza tantos brasileiros. Sim, o Bolsonaro mesmo em prisão domiciliar ainda mobiliza muito, mas já perdeu muito da força. Boa tarde, Marta. Boa tarde, Ricardo. Obrigado pelo convite. Quando eu vejo o Ricardo falar que o Brasil está numa situação caótica, eu fico pensando no pior. Se nós estivéssemos numa situação caótica, o Brasil estaria numa ditadura, as pessoas não poderiam sair às ruas para se manifestarem, sendo de esquerda ou de direita, ou seja, há liberdade de expressão no Brasil. E quando a gente olha para o julgamento de Bolsonaro, Bolsonaro teve toda a oportunidade de defesa, a gente acompanhou, inclusive, em rede de televisão, as defesas e as acusações. Isso é característica de país democrático. Então, acho que o Brasil está dando uma aula de democracia para o mundo. Inclusive, quando a gente compara o Brasil com os Estados Unidos, dos Estados Unidos, os golpistas, os invasores do Capitólio foram absolvidos, receberam indulto do presidente da República, ninguém foi preso, e lá ainda teve mortes, coisa que no Brasil não. Então, acho que o Brasil hoje vive uma situação polarizada, sim, mas numa situação bem mais tranquila do que esse quadro terrível que o Ricardo... Inclusive, do ponto de vista econômico, o Brasil, há 4 anos que cresce 3% ao ano, tem a menor taxa de desemprego da história, o maior salário real da história, Então, eu não vejo onde tem Brasil caótico. A verdade é que, apesar da vitória de Lula da Silva, há muitos brasileiros que ainda não concordam, acham que Bolsonaro, de facto, deveria ter sido eleito. O que lhe pergunto é, Ricardo... Permita só dizer o que o meu grande amigo, o Vicente, ali diz. Indulto foi o que aconteceu com Daniel Silveira, que o presidente Bolsonaro deu. Imediatamente o Lula veio atrás e está desfeito. Como é que eu posso fazer? Isso é constitucional. Você acabou de dizer, e eu concordo consigo, realmente é constitucional. Um presidente dá um indulto, vem o outro atrás e diz, não tem indulto nenhum, volta para a cadeia. Indulto, liberdade de expressão, Roberto Jefferson está morrendo com câncer, estava doente. Mas o Roberto Jefferson atacou policiais federais, Ricardo. Ele recebeu os policiais federais
a tiros. Como que uma pessoa que recebe policiais federais a tiros não pode ser preso? Se uma pessoa que cometeu um crime como esse, no período eleitoral, não vai para a cadeia, acabou a situação no Brasil. E a gente vê Bolsonaro, em outubro de 2022, quando ele perdeu as eleições, ele teve toda a opção de seguir o caminho democrático. Inclusive, ele perdeu a oportunidade de estar hoje liderando a oposição. Ele poderia ter sido um grande líder de oposição, inclusive com oportunidade de ser eleito ou reeleito em 2026. É assim que a democracia funciona. A pessoa concorre, vai lá ao voto, os eleitores vão às ruas, vão às urnas e votam. É assim que se decide, não é com tentativa de golpe. Não pode um negócio desse. Qual foi a tentativa de golpe? A tentativa de golpe, nós sabemos muito bem a articulação que foi feita de Bolsonaro com os militares. O golpe no Brasil só não aconteceu. Por quê? Porque não houve apoio do general, do comandante do Exército e nem do comandante da Aeronáutica. Se você acompanhou bem... Acompanhei e me permita te dizer que antes disso... Deixa eu só terminar, que os depoimentos do ex-ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, ele disse que sim, ele disse para o Bolsonaro, não pode ter golpe. O próprio ministro da Defesa, ex-comandante do Exército, disse no depoimento dele agora, na defesa dele no Supremo Tribunal Federal, que ele tentou a todo momento demover Bolsonaro de golpe. Então, o Bolsonaro perdeu a oportunidade hoje de estar liderando a oposição de forma democrática, construindo uma candidatura e depois indo às urnas em 2026. É a regra do jogo. E Ricardo Amaral Pessoa. Isso aqui é importante. Em dezembro, você lembra muito bem que houve a passagem dos cargos para todos os generais, todos os almirantes, todas as Forças Armadas. O Bolsonaro passou o cargo para os generais que o Lula pediu. Então, a partir daquele momento, ele foi tão claro, disse, querem que passe antes do final do meu mandato. Os generais que estavam lá não eram do Bolsonaro, era do Lula. Então, não entendo como é que dizem que ele quis pegar os generais do Lula para fazer um golpe de Estado. Agora, o mais impressionante é que no dia dessa passagem, 12/12 de 2022, chega um dos ministros do Supremo Tribunal e diz, missão dada, missão cumprida. Quando chega no final do ano, o Bolsonaro vai embora do Brasil. Fugido. Fugido ou não fugido, ele não estava lá. Então, como é que se pode acusá-lo dele fazer parte do 8 de janeiro quando ele estava nos Estados Unidos? Ele podia ter feito a transição democrática, passado a faixa para o Lula. Passar a faixa não significa nada. Seria um exemplo que significa? De democracia. Não, um índio passou a faixa para ele. Isso não significa. Isso. O que significa é acusar um cidadão que está fora do país, voltou tranquilamente para o Brasil. Você faz parte do 8, você articulou uma invasão. Só para te dizer, finalizar, eu fui da Força Aérea Brasileira, eu conheço aqueles ministérios como a palma da minha mão, eu fiz o bandeirão ali, aquilo que está ocorrendo hoje, eu participei há 40 e tal anos atrás, 50 anos. E te digo que aqueles palácios não andam sem vigilância. Como é que 900 homens que estão ali, 170 câmeras ali dentro, chega no final do 8 de janeiro, não há filmagem nenhuma, não há segurança nenhuma, todo mundo pode invadir, eu sou de segurança. O grupo do PT, ou dos esquerdistas, criaram aquilo ainda em novembro, dezembro. Você acredita realmente nisso? Não acredito. Desculpa. Não só acredito, como te provo e a conversa está de facto muito boa, mas temos que respeitar os prazos. Pergunto-lhe, para concluir, Ricardo Amaral Pessoa, como é que os apoiantes de Bolsonaro vão encarar se o ex-presidente do Brasil for condenado? Vamos ver. Vão encarar como está encarando, porque ele já está condenado, ele está preso. Ele está preso, tem seguranças da Polícia Federal dentro da casa dele. É um cara que está preso não só com a tornozeleira eletrônica, como a privacidade da sua senhora, da sua filhinha menor de idade, que é inconstitucional, está aqui a Constituição e eu posso ler o artigo, demonstra que é proibido, não se invade casa de pessoas. E hoje o Supremo Tribunal Federal,
na pessoa do seu imperador, o Alexandre o Grande, o dono do Brasil, que hoje é o ditador máximo, ditador-mor, mandou colocar polícias lá dentro. Então vão encarar como estão encarando hoje. O presidente Bolsonaro já está preso. Agora, as consequências que virão depois, aí eu não quero prever. E a pergunta que faço a elas... fechar esta nossa conversa aqui, Vicente Nunes, que consequências é que poderá existir aqui para o Brasil se Jair Bolsonaro for condenado ou se for ilibado? Eu acho que a democracia brasileira é muito maior que Bolsonaro. O Brasil vai continuar, ainda que com polarização política, e a vida vai seguir. Vai haver convulsão, pode ter algum movimento nas ruas em defesa do Jair Bolsonaro? Pode, mas o Brasil é muito maior que Bolsonaro. O Brasil não vai parar porque Bolsonaro foi condenado. A vida continua, a economia continua, os trabalhadores vão continuar trabalhando e eu creio que isso faz parte da democracia. Quem cometeu crimes, Bolsonaro é acusado de 5 crimes. Entre eles, organização criminosa e a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Conversando com os juristas, hoje, juristas sérios, eles todos argumentam e sustentam que Bolsonaro vai ser condenado e deve pegar entre 20 e 30 anos de prisão. Provavelmente, por ele ter 70 anos, essa pena vai ser reduzida e ser réu primário, né? Como a senhora pintou uma estátua de batom, perdeu Mané, uma frase dita pelo Supremo Tribunal, pegou 17 anos de cadeia. Nós somos um país livre. Uma senhora hoje pinta um batom... Ela... presa porque ela pintou, ela foi presa porque ela invadiu o coração da República, as 3 sedes dos poderes. Questão de invadir... E ainda filmou isso pela internet. Os nossos mandatários, há pouco tempo atrás, eram bandidos, ladrões. Está na internet, não sou eu que estou inventando. Mas você acredita em tudo que vê na internet? Desculpa, bom, a internet hoje é um terreno fértil para fake news. Dilma Rousseff, Lula da Silva, há alguma dúvida? O restante, mas só esses 2, há alguma dúvida? Dilma foi vítima da ditadura, ela combateu a ditadura no Brasil. Lula foi preso, passou 500 e tantos dias na e concluiu-se depois de todo o processo conduzido, como está sendo. O Bolsonaro está tendo chance de defesa. Nós temos que concluir esta conversa. Processo. E seguramente novas oportunidades surgirão para ter os meus senhores aqui na SIC Notícias, até porque o julgamento continua, a última audiência está marcada para sexta-feira. Vicente Nunes, Ricardo Amaral Pessoa, muito obrigada por terem estado connosco aqui neste domingo. Continuação de um excelente fim de semana. O primeiro-ministro israelita